Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, seja também bem-vinda. Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou pastor e advogado e quero dizer que nesse canal nós falamos sobre temas bíblicos, né? Sobre questões do dia a dia. E hoje eu quero falar sobre os princípios que trazem não só avanço, mas também prosperidade, crescimento do reino de Deus. É interessante nós analisarmos esse tema, porque muitas pessoas elas vivem, até tentam passar uma falsa virtude de que são trabalhadoras e com isso elas trabalham assim de domingo a domingo e na verdade isso nada mais é do que um desespero, uma ansiedade e medo de lhes faltar a provisão. Mas nós vamos ver nesse vídeo que aquele que confia no Senhor, ele descansa. Aquele que confia no Senhor, ele não deixa de trabalhar não, ele faz a parte dele, mas ele também tira tempo para descansar e praticar outros princípios. E eu quero dizer que, começar dizendo que o primeiro princípio que nós devemos colocar em prática, caso nós queiramos a prosperidade, o crescimento em todas as áreas, primeiro, é a aliança com Deus. Muitos querem ficar ricos e são, de fato, né? Mas, na verdade, são pobres que têm dinheiro. Porque riqueza sem Deus não é riqueza para mim. Eu sempre falo para minha esposa que se Deus quiser, né, que eu fique multimilionário, eu quero, mas de acordo com a palavra de Deus. Eu quero o que Deus quiser me dar, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para dar vida e vida com abundância. E dito isto, nós vemos que o que fez Abraão prosperar, crescer, ter muitos servos, muitas servas, né, ouro e prata em abundância, foi em primeiro lugar a aliança que ele tinha com Deus. Logo, prosperidade, a verdadeira prosperidade e riqueza, ela não é só fruto do trabalho e do esforço humano. Ela provém do favor de Deus. Ali em Gênesis capítulo 12, verso 1 em diante, Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Sê tu uma bênção e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Note que antes de Deus falar que iria abençoar grandemente a Abraão, Deus fala para ele: seja uma bênção. Indicando assim que se nós quisermos a bênção, primeiro nós temos que ser a bênção, nós temos que plantar na vida das pessoas. E no próprio capítulo 12, quando Abraão ele desce ao Egito, e Faraó, ele conta para Faraó que Sara era sua irmã, e de fato ela era irmã, ela era meia-irmã, porque era irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. E Faraó chama ela para o harém. Deus fere a Faraó, né, o que indica que Faraó não tocou nela, Deus só advertiu. E então ele devolve Sara a Abraão. E juntamente com Sara, ele lhe dá servos, servas, prata e ouro, e Abraão fica mais rico do que já era. Veja que a cada caminhada de Abraão era Deus quem o prosperava. Outra coisa que nós temos que entender, caso nós queiramos a prosperidade de Deus em nossas vidas, é o conceito de trabalho, é avodá no hebraico. Avodá não é só trabalho, avodá é trabalho com propósito. Conta uma história que 3 trabalhadores estavam, numa obra, e uma pessoa chegou ali de fora, um sábio, e perguntou: o que você está fazendo? Ele falou: estou trabalhando, fazendo massa e assentando tijolo. Perguntou para o outro, ele falou: eu estou ganhando dinheiro, estou fazendo dinheiro para sustentar aqui minha família. Meu propósito é fazer dinheiro. E o terceiro perguntou: o que você está fazendo? Ele falou o seguinte: não, eu estou construindo uma casa para Deus. O que demonstra que o primeiro, só estava carregando tijolo. O segundo tinha como propósito fazer dinheiro. O terceiro, ele tinha trabalho com propósito. Ou seja,
O trabalho, ele não é só a execução de uma tarefa que você efetua na vida de um terceiro. Ela é uma forma de nós servirmos a Deus, e os judeus entendem isso muito bem, que inclusive os puritanos também entendiam isso, e inclusive foram eles que deram origem ao desenvolvimento do capitalismo em Zurique. Tem até um livro que fala sobre isso aí, né? Eu gostaria que você lesse, e eu recomendo, né? Que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Não foi nem um religioso que escreveu, mas foi um socialista, um sociólogo, né? Então, o trabalho, ele não pode ser trabalho, ele tem que ser o nosso melhor para servir ao próximo. Terceiro ponto, que se nós quisermos prosperar, nós temos que colocar em prática, é sabedoria, é hokmah no hebraico. E a palavra de Deus vai nos dizer no livro de Tiago que aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, que a ninguém impede. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o homem que duvida, ele é semelhante à onda do mar, impelida e agitada de um lado para o outro. Não pense que tal homem receberá de Deus alguma coisa. E vai dizer ainda no livro que todo dom perfeito, toda sabedoria provém lá do alto. A sabedoria para prosperar, para cuidarmos da nossa vida espiritual, da nossa família, da nossa saúde, ela não provém de uma faculdade, ela não provém de um curso, ela vem de Deus. E eu quero dizer para você, busque de Deus, porque existem muitas pessoas que buscam apenas o conhecimento em uma faculdade, em um curso técnico, e muitas vezes vão trabalhar para pessoas que estudaram menos do que elas, mas que são mais prósperas, né? Uma outra coisa é que toda pessoa verdadeiramente próspera, ela pratica a tzedakah. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, sou primiciante na vida do meu discipulador, e toda pessoa verdadeiramente próspera, ela também é uma pessoa que contribui na vida das pessoas. E o que é a tzedakah no hebraico? É justiça igualitária, é a distribuição da justiça. Quando você contribui na vida de uma pessoa necessitada, você está praticando a tzedakah, mas de forma caridosa, você está praticando a caridade. Agora, quando você oferta na vida de uma pessoa próspera, que também é um terreno fértil, você está praticando a generosidade. Entendeu? Então, a oferta não é só na vida de quem está necessitado. A oferta também na vida de uma pessoa próspera, que a unção que eu honro é a unção também que me alimenta. Se você abençoar uma pessoa que já é próspera, você também, né, estará recebendo da bênção que está sobre a vida daquela pessoa, sobre a sua vida. Em terceiro lugar, o Shabat, né? Shabat no hebraico significa descanso. Se você quiser prosperar, né, tire um dia da sua semana para descansar, seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se você quiser também tirar o sábado, pode ser o sábado, né? A lei do sábado, ela já passou. Não significa ser necessariamente o sétimo dia, mas você tem que descansar um dia. Deus, quando criou todas as coisas, no sétimo ele descansou. E por que ele descansou? Porque ele precisa descansar? Porque ele cansou? Não, Deus não se cansa, Deus não tem nenhuma fraqueza, mas para mostrar que nós precisamos tirar um dia para descansar, para desfrutar da presença do Senhor. Muitos, né, tiram esse dia para dar banho de cachorro, para arrumar moto, para fazer tantas outras coisas, né, para limpar a casa, mas esse é um dia que nós devemos tirar para ler Bíblia, para adorar, para agradecer, para ter intimidade com o Senhor. Não que os outros dias não sejam abençoados, todos os dias são, mas nós devemos tirar um dia, né? Eu tiro no mínimo 2 dias por semana para descanso, e eu descanso mais do que eu trabalho. E eu quero falar para você que pode parecer uma loucura, mas descanso e meditação dá mais dinheiro do que trabalho. Existem tantas pessoas, pessoas que trabalham tanto que elas não têm tempo para ganhar ou fazer dinheiro, entendeu? Trabalhar demais te impede de prosperar, né? Tudo tem que ser
de forma moderada. Tem que trabalhar, mas também tem que descansar, porque é justamente quando a mente está descansada que ela tem novas ideias, que a gente tem mais energia, mais ânimo para romper. Segundo, berit. O que significa berit no hebraico? Significa o seguinte: a palavra, ela vem do termo barar, criar do nada, e significa o quê? Que quando Deus criou todas as coisas, ele criou do nada. E o termo que ele usa lá em Gênesis, né? No princípio criou Deus todas as coisas, né? A terra estava sem forma e vazia, e quando fala ali que Deus criou, ele usa o termo bará. E berit significa um contrato, significa que cada palavra minha e sua é um contrato com o nosso presente, com o nosso futuro. Se você fala coisas ruins, é isso que você está atraindo para a sua vida. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Provérbios que no poder da língua está a vida e a morte. Aquele que bem a utiliza, né, comerá do seu fruto. Então eu quero te perguntar, que tipo de palavra você tem falado? Os sábios, eles ouvem mais, falam menos e falam de forma objetiva. Né? Existem pessoas que falam demais, prometem demais, e é justamente o fato de falarem demais é que fazem com que essas pessoas se arruinem, né? Então eu quero dizer para você, fale pouco, faça mais, e saiba que cada palavra que você diz durante o dia é um contrato que você está assinando com a sua realidade. Um outro ponto é emuná. O que é emuná? Emuná é fé inabalável. Existe a história, né, que 3 homens foram velejar, e quando eles entraram no barco, logo veio uma grande tempestade, e uma das pessoas falaram: poxa, toda vez que eu saio para velejar é desse jeito, chove. Esse foi o pessimista. O realista, sob a desculpa de ser uma pessoa sincera, ele falou, ele foi negativo, embora ele estivesse falando a realidade. Existem muitas pessoas assim. Um segundo falou: não, essa tempestade vai mudar, né, vai dar tudo certo. Mas não fez nada, ficou parado. Esse é o otimista. É aquele que acredita que tudo vai dar certo, mas fica dormindo, não levanta da cama, não faz um currículo, não faz um curso, não melhora, não quer servir ninguém e acredita que a vida financeira dele vai melhorar. Já emuná significa fé inabalável, significa aquele que está no barco, vê a tempestade, os ventos contrários, ele acredita que tudo vai mudar, mas ele vai lá, ele muda a vela, ele se posiciona, entendeu? Então eu te pergunto, que tipo de pessoa é você? Fé não é só acreditar, fé é você acreditar e agir. E um outro ponto, aquele que prospera, ele é grato. A gratidão, ela abre portas para nós recebermos mais. Veja que todas as vezes em que Jesus ele foi realizar um milagre, ele agradeceu antes: Pai, graças te dou porque o Senhor sempre me ouve. E aí ele manda que Lázaro ressuscite depois que os homens retiram a pedra. Nós vemos que na multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos ele agradece. E todas as vezes que Jesus ia realizar um milagre, ele agradecia. Então eu agradeço por essa chuva, eu agradeço pela minha família. Todos os dias, quando eu acordo de manhã, eu agradeço pela minha esposa, por eu ter uma cama para dormir, pelos meus filhos. Eu agradeço porque eu sou pastor, porque eu prego a palavra, eu ajudo a vida de pessoas, entendeu? E seja grato se você quiser ser próspero. Veja esse vídeo 2, 3, 4, 5 vezes, né, e anote os pontos em que você precisa para prosperar e crescer na sua vida. E um outro ponto é o jejum. O jejum, ele não só ele é bom para a saúde e aumenta a conexão das sinapses neurais, né? Mas ele também ele é um ato em que a pessoa se sacrifica e ela ela se aprofunda em sua intimidade com Deus, ela fica mais perceptiva à voz de Deus. Eu, por exemplo, eu iria sair de moto para resolver um problema,
e eu ouvi uma voz falando no meu coração, não, fique em casa, hoje não é o melhor dia, né? E aí eu falei, não, então vou gravar esse vídeo, vou falar sobre Deus, que tudo que você vê aqui nesse canal é explicando a palavra, é falando sobre Deus. Por isso, se você gostou desse conteúdo, veja também outros vídeos, né? Se você quiser saber mais sobre esse material, nós temos aqui no link. Então, eu quero dizer para você que se uma pessoa ela não é próspera por acaso, ela pratica alguns pontos de sabedoria, como eu estou destacando. E o último que eu quero falar é mordomia. Essa moto que vocês estão vendo aqui atrás não é minha. Esse corpo, ele não é meu e esse corpo não é seu. Casa, carro, dinheiro, tudo que nós temos é apenas uma confiança que Deus dá. E Deus, ele é um Deus extremamente higiênico, organizado. Ele nunca vai te dar prosperidade se o dinheiro, se isso aí for acabar com o teu casamento, com tua vida financeira. Talvez seja por isso que você tem pedido para Deus e não tem recebido, porque seu coração ainda não é um coração grato, ainda não é pronto, não contribui com o próximo, você não é dizimista, não é ofertante, critica tudo aquilo que é falado sobre a palavra de Deus, entendeu? E eu quero dizer, reveja seus caminhos, saiba que tudo aquilo que você tem, nada é teu, foi Deus quem te deu e um dia Ele vai te pedir contas do teu filho, como você tem cuidado e educado seu filho, como você tem cuidado da sua esposa, como você tem cuidado, né, do seu trabalho, da sua reputação, como você tem lidado com o seu relacionamento com Deus, entendeu? Tudo isso Deus nos pedirá contas. E eu quero dizer para você, se você quiser ser uma pessoa próspera, continue nos acompanhando nesse canal, se inscreva, né? E também veja os outros vídeos em que nós explicamos aqui a palavra de Deus. E se você ficou conosco até aqui, eu te agradeço, um grande abraço e que Deus o abençoe.